Que bom estarmos juntos, queridos. É maravilhoso podemos cultuar ao Senhor. E eu gostaria de, nessa noite, quebrar alguns protocolos. É um domingo diferenciado porque nossa igreja ela passa por um processo de sucessão pastoral e no último final de semana a igreja acompanhou, vários irmãos estiveram inclusive representando a IBNM lá na cidade de Foz do Iguaçu, por ocasião da nossa posse na função de diretor-geral da Convenção Batista Paranaense. E eu quero expressar aqui primeiramente minha gratidão a Deus e aos irmãos, a essa igreja que nos permitiu e que nos permite congregarmos juntos, trabalharmos juntos e glorificarmos ao Senhor nesse tempo. E fui surpreendido por uma palavra perguntando, mas o que o pastor está fazendo aqui, né? Na verdade, amados, nós estamos nesse processo de transição. E a diretoria da convenção, no mandato anterior, eu fiz uma solicitação que foi justamente auxiliar a igreja nesse processo de transição. E a diretoria da convenção nos autorizou, um domingo por mês, darmos esse atendimento especificamente aos domingos e os outros 3 já as atividades inerentes à nova função. Isso com uma data limite de 31 de outubro. Ou seja, nós temos um período para também trabalharmos nesse processo. Por que eu estou dando essas informações? E eu me reporto justamente por causa dessa quebra de protocolos, porque eu preciso orientar a igreja sobre algumas coisas. E, obviamente, que a palavra que iremos ministrar, ela está vinculada a esse processo de orientação. Eu quero convidar para chegar aqui à frente rapidinho, enquanto estou falando, pastor Daniel Cândido, pastor Rodrigues, pastor Daniel Cristo. Quem mais nós temos aí de pastores aqui conosco? Pastor Davi está com a gente? Creio que não, né? Pastor Uchoa também não. Pode subir aqui, isso. Além destes que estão chegando aqui, queridos, nós temos o pastor Davi Novaes, que faz parte do colegiado pastoral da igreja. Pastor Uchoa, pastor Pedro Uchoa do Lago Neto, que é membro da igreja, pastor ordenado, assim como o pastor Daniel Cândido também. E nós temos, além deles, 3 novos pastores que só faltam agora passar pelo concílio, né? E dentre estes já tem o Edion, tá aí? Cadê o Edion? Volta aí, Edion, volta aqui em cima também, ele já está sendo promovido. Alguém vai atrás do Edion lá. O Davi Ferreira Silveira, que está trabalhando, né? E o homem evaporou, estava aqui agora? Acho que ele foi lá trabalhar no Kids lá, então tá bom. E nós temos também o Levi, que também não está hoje aqui, mas eu queria nesse momento, irmãos, dizer para vocês o seguinte, chegou isso, Edion, né? Está perdoado porque eu não tinha combinado com você, então... Mas, amados, a igreja também consentiu, aprovou em assembleia que eu permaneça como pastor no exercício da presidência da igreja, também com essa perspectiva de limite até 31 de outubro. Isso apenas para facilitar o dia a dia da igreja, né, os processos. Então, convocações de assembleia, quando a igreja for efetivar a aprovação de um nome para processo de sucessão pastoral. E eu chamei eles aqui, irmãos, para lembrar a igreja que o pastoreio da IBNM, já há muitos anos, ele acontece de modo descentralizado. Ele não depende de um pastor, não depende do pastor presidente, do pastor titular. Isso nós, graças a Deus, construímos ao longo dos anos. Então, juntos, né, nós temos desenvolvido o pastoreio da igreja e reproduzido, através, inclusive, da parceria dos líderes de células. Queria pedir a todos os líderes de células que fiquem de pé. Quem está conosco aí? Quem é líder de célula, fique em pé. Isso, por gentileza. Olha quanta gente bonita aí, né? Amados, eles também somam a esse grupo aqui, nessa descentralização de pastoreio. Então, muito obrigado, nossa gratidão a vocês, tá bom? Podem assentar-se.
bem como os demais que também são líderes aqui na igreja. Mas eles em particular, meus irmãos, pastor Daniel, pastor Rodrigues e pastor Daniel Cristo, tem 2 Daniéis aí, né? É o Rodrigues na cova dos Daniéis, né? Já são pastores ordenados, já servem há muitos anos. E o Edion, o Levi e o Davi estão já com o concílio marcado, irmãos, tá? A igreja aprovou o pedido de concílio do Edion, do Levi e do Davi, tá? E será, por uma questão de logística, por uma questão de diversos fatores, ficou marcado para o dia 17 de agosto, é uma quarta-feira pela manhã, na quarta-feira pela manhã lá no Centro Batista. Por que lá? Porque lá nós conseguimos reunir um número de pastores maior, porque para cada um deles que será conciliado, no caso são 3, precisa de no mínimo 7 pastores. Então é mais fácil a gente reunir pastores batistas lá no Centro Batista. Você que pudesse organizar, membro da igreja, né? Vou conversar com o irmão Christian, como nosso primeiro vice-presidente, que esteja lá também representando a igreja, e mais alguns outros membros que possam lá estar. Eles serão submetidos ao concílio, então, no dia 17 de agosto, numa quarta-feira. Então, eu quero pedir aos irmãos que orem pelo Levi, pelo Davi Ferreira e pelo Edion, que estarão aí sendo submetidos ao processo de concílio. Amanhã nós faremos uma reunião com todo esse grupo para delimitar exatamente o papel de cada um, a atuação de cada um, e eu já adianto aos irmãos assim, a minha função agora, irmãos, ela passa a ser apenas de supervisão, apenas de acompanhamento, de orientação. A operacionalidade, todas as ações pastorais, a operação dessas ações, ela será realizada ou serão realizadas por esse colegiado pastoral. Então, é importante que os irmãos saibam que esse é o processo que vai estar acontecendo. A direção dos cultos, as escalas, tudo isso nós faremos juntos, mas cada um terá uma responsabilidade nesse processo para garantir o bom andamento dos trabalhos, das atividades, do acompanhamento de pastoral de toda a igreja. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Obrigado. Podeis assentar, voltar ao seu espaço. Dentro dessa linha, meus queridos, eu gostaria de pedir à igreja que considere algo muito importante nesse processo, tá? Nós já temos falado sobre isso e o que eu vou dizer agora é mais um reforço. A igreja precisa estar engajada em oração. Então, a comissão de sucessão pastoral tem encabeçado movimentos de orações. Ontem, no dia de ontem, durante 12 horas, se intercalando de hora em hora, nós tivemos as células e irmãos aqui se reunindo em oração, intercedendo por esse motivo e por outros motivos também. Teve um outro período em que foi feito um movimento de oração a partir das casas, né? E outros virão, né, irmã Ana Maria, que estou vendo aqui que faz parte da comissão. A comissão, quem faz parte da comissão, pode ficar de pé aí? Quem está aqui presente, irmão Gilvan, irmã Ana Maria, a irmã Josiane lá atrás, mais alguém da comissão? Aqui a Suelen, tá, também, obrigado. Você pode procurar um desses componentes, pode sentar. Depois o irmão Giovanni, no final, tem uma participação, né, em nome da equipe, em nome dessa comissão. Mas eu ressalto a vocês a importância dos irmãos estarem também orando pela comissão. A igreja toda orando por estes irmãos que estão trabalhando os processos. É bom, irmãos, nós entendermos, e por isso, mais uma vez, eu digo, estou quebrando um pouquinho dos protocolos aí, mas é necessário para o momento. A sucessão pastoral, ela passa por um rito, passa por um processo. Alguém que pode dizer assim, mas não poderia ser algo mais rápido, mais objetivo? De repente a gente já escolhe um nome do próprio colegiado que estava aqui, e a partir do domingo que vem ele já assume e é a vida que segue? Irmãos, a igreja batista, as igrejas batistas, elas têm uma administração local, e o seu sistema de governo é congregacional. Então, para que a igreja escolha o pastor, que será o pastor titular, presidente dessa igreja, tem todo um trâmite, tem todo um processo que precisa ser feito. Se não for desta maneira,
nós criaremos dificuldade para quem vai assumir e criaremos dificuldade para a própria igreja como um todo. Então é muito importante que os irmãos tenham paciência e colaborem, né, nesse momento de transição. E eu gostaria que você guardasse no coração o seguinte: a igreja está sem pastor. Não. Primeiro porque o nosso bom pastor é quem? Jesus. Ele é o bom pastor, é Ele. Além dele, ou Ele por si só, com certeza é tudo, mas nós temos então esse colegiado pastoral que está à disposição da igreja. Estamos atendendo, tivemos já processos de acompanhamento de famílias enlutadas, o colegiado atendendo. Então, nós estamos atuando, estamos servindo. Eu estou à disposição para dirimir dúvidas, se precisar de alguma conversa, é possível dentro de agenda nós considerarmos isso tudo. Mas é importantíssimo a igreja entender e saber e guardar no coração que nós não estamos acéfalos, não estamos perdidos, nós estamos dentro de um processo, estamos dentro de uma caminhada que cremos Deus estará conduzindo até a escolha daquele que será, então, o líder desse colegiado pastoral, que hoje já atua e cremos em Deus que continuará atuando. Pois bem, é importante também, meus irmãos, nós considerarmos a necessidade da oração e dos processos. A comissão está no momento em que ela está recebendo indicação de nomes. E quando você abre para indicação de nomes, nós temos aí algumas compreensões importantes a considerar. Primeiro, quando você indicar um dos nomes, um nome, ou dois nomes, enfim, você precisa ter muita consciência de que não necessariamente este será o escolhido. Tá? Pode ser que no processo a comissão vai acolher os nomes, ela vai olhar para todos os nomes lá para aquela lista, vai olhar para o perfil que foi construído, vinculado ao perfil da igreja, as características da igreja, e daqueles, vamos supor, eu estou chutando agora, irmãos, tá? Vamos supor que chegaram 20 nomes. Daqueles 20 nomes, observou-se que 5 deles estão muito longe do perfil da igreja, estão muito distantes do perfil da igreja por vários motivos. A comissão é quem fará esse trabalho. Por isso a importância da igreja orar pela comissão, porque a comissão representa a vontade da igreja no processo de construção da transição pastoral. Uma vez que fechou um determinado número dos indicados que ali estão, obviamente que podem ser contemplados pastores que já fazem parte da igreja e outros de fora, que são pastores de outras igrejas, desde que sejam pastores batistas, filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e que preencham, então, alguns requisitos que a própria igreja e a comissão têm trabalhado. Esses nomes que passarem pela primeira seleção, vão receber um questionário da comissão, a comissão vai encaminhar. Eu passei por isso, irmãos, eu passei por esse processo quando a igreja nos elegeu pastor há quase 11 anos atrás. Então a gente preenche o questionário volta para a comissão vai fazer todo o trabalho de leitura desse material, em oração, e aí ela vai caminhando, ela vai afunilando o processo, até trazer para a igreja um nome para ser apreciado como o possível pastor da igreja. A igreja vai passar um final de semana com esse pastor, vai ter reuniões, perguntas, diretoria vai estar junto, aquela coisa toda. Aí marca-se uma assembleia especial, extraordinária, para aprovar esse nome. Uma vez que esse nome seja aprovado em assembleia, vai ser efetivado o convite ao referido pastor, ele terá um tempo para responder, e se ele aceitar o convite, aí marca-se a posse e a vida que segue. Se ele não aceitar, volta a comissão a trabalhar, discute uma segunda possibilidade e o processo continua. Pode ser que seja rápido, pode ser que seja demorado. Vai depender de como tudo vai acontecer. Deu para os irmãos entenderem mais ou menos como é que está esse processo? Amém? Eu entendo a importância, irmãos, de a gente investir, nesse momento, instruções para a igreja, porque
por mais que tenha sido falado, a comissão todos os domingos está falando, nas células, está sendo bem informado. Mas nós percebemos que ainda surgem perguntas que eu estou tentando responder aqui, e será muito útil se os irmãos também, ao perceber outros membros da igreja que não estão aqui nessa noite, que você percebe que estão com dúvidas dentro desse conteúdo que eu falei, você encaminha o link do culto, que depois é disponibilizado, para que ele possa assistir essa gravação e também receber essa informação, a qual ela é muito importante. Muito bem, amados, agora iremos para aquilo que eu compreendo também como oportuno, a partir do que as Escrituras nos revelam, uma mensagem que é uma sequência dessas explicações, mas com caráter profético, com caráter bíblico, com caráter instrutivo a partir dos ensinamentos das Escrituras. Então os irmãos já entenderam o papel dos pastores, o papel da liderança da igreja, da diretoria da igreja, o seu papel como membro da igreja, das células e assim por diante. Agora eu quero, a partir de 1 Coríntios capítulo 15, verso 56, convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto bíblico. Vai ser colocado na tela ali o tema da mensagem, 1 Coríntios 15, 56 até capítulo 16 a 14. Eu quero dizer, meus irmãos, com esse tema, sem tempo para cruzar os braços, que esta é a palavra de Deus para toda a IBNM nesse tempo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo. Os irmãos sabem que a palavra tempo, no grego, ela tem duas outras palavras que correspondem, a palavra cronos e a palavra kairos. Cronos tem a ver com cronologia, e kairos tem a ver com aquilo que não pode ser medido. Não dá para ser mensurado num calendário, numa agenda. É o tempo que transcende horários, dias, semanas e assim por diante. Mas é uma característica que nós estamos vivendo. E esse tempo que nós estamos vivendo de sucessão pastoral é um tempo o qual eu entendo e afirmo para você, sem tempo para cruzar os braços. Por quê? Porque é comum, irmãos, quando a igreja passa por um processo de sucessão pastoral, um sentimento de letargia, de apatia, de cruzar os braços. Cruza os braços aí, por favor. O que você sente quando você cruza os braços assim? Percebe quantas coisas a gente pode aplicar com essa forma de expressão? Cruzar os braços, dentre algumas coisas que vocês falaram, é justamente aquela postura de alguém que vai aguardar para ver o que vai acontecer. O que vai dar nesse negócio aí? Ou pode ser também uma postura de, eu não quero me envolver nisso. Deixa que a comissão trabalhe. Hoje pela manhã, eu vi a irmã Ana Maria, eu vi o culto. Eu vi a irmã Ana Maria dizendo assim, irmãos, não é só a comissão que tem que orar, né? É todo mundo tem que orar, e é verdade. Então, a postura de cruzar os braços é uma provocação justamente para isso. Não, tem gente que vai fazer. Tem os pastores da igreja que já estão lá, tem os líderes de célula, tem os líderes de ministério, né, que estão fazendo. É importante nós entendermos que todos precisamos estar de mangas arregaçadas para trabalhar. E uma terceira interpretação que os braços cruzados pode nos oferecer é aquela postura de provocação. Quando alguém faz essa postura, de alguém que está provocando, está no sentido de realmente não se envolver com isso. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você não permitisse que esse tipo de postura e de sentimento, não estou dizendo que tenha visto isso, graças a Deus não vi, mas serve como alerta, para que a gente não permita esse tipo de sentimento vir ao coração.
é tempo de estarmos engajados, é tempo de estarmos juntos de verdade. A palavra de Deus nos diz assim, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Acompanhe comigo um breve momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entendemos, ó Deus, oportuno discorremos, ó Pai, sobre o processo de sucessão que a igreja está vivendo. E também, ó Pai, nós entendemos que esse texto da Tua palavra também, ó Pai, é muito oportuno para vermos, identificarmos aqui posturas, atitudes que também devem ser por nós reproduzidas hoje, no tempo que o Senhor tem nos dado. Que a Tua palavra, que é tão especial, tão maravilhosa, possa, ó Deus, falar aos nossos corações e nos conduzir em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu li esse texto bíblico, queridos, o Senhor me instruiu nas aplicações, nas possibilidades de aplicações que esse texto nos oferece, são muito ricas, mas me faltava um tema, me faltava um tema que não fosse tão óbvio, digamos assim. E quando me veio essa frase à mente, eu entendi que de fato ela se enquadra. Sem tempo para cruzar os braços. O apóstolo Paulo, de certa forma, esteve comunicando isso à igreja de Corinto naquele momento, naquele tempo. Ele disse que aquela igreja precisava se posicionar em ação e não ficar esperando as coisas acontecerem. Ainda que a espera também seja parte do processo, mas nós temos que ter uma espera ativa. Ou seja, não de braços cruzados, mas de mangas arregaçadas para servir com disposição para atuar quando preciso, quando necessário e do modo adequado. Eu quero compartilhar com vocês, a partir desse texto, por que nós não temos tempo para cruzar os braços. Em primeiro lugar, porque nós somos desafiados para perseverar.
somos desafiados para perseverar. Você já conheceu o Jonathan? Jonathan está aqui na nossa igreja? Jonathan? Eis aqui a foto do Jonathan. Tá? O Jonathan, meus irmãos, é o ser vivo terrestre mais velho na atualidade. Essa tartaruga se chama Jonathan e mora nas Ilhas Santa Helena. Ela tem 190 anos. 190 anos. Então, vamos chegar lá, irmão Gilvan? 190 anos. Quando eu pensei em um símbolo de perseverança, eu estava procurando algumas ilustrações e me veio a lembrança da tartaruga. A tartaruga, para mim, meus irmãos, é um exemplo, um bom exemplo de perseverança. Um animal resistente, um animal que consegue transpassar muitos e muitos anos. Claro que não vamos adentrar aqui na exploração dessa analogia apenas com esse foco, mas o fato é que realmente nós precisamos entender a importância da perseverança. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, uma das coisas que o diabo vai agir e vai atacar é que a gente deixe de perseverar. Deixe de perseverar em qualquer área da vida. Deixe de perseverar nos estudos, deixe de perseverar no casamento, deixe de perseverar nos relacionamentos e, muitas vezes também, deixe de perseverar na igreja, deixe de perseverar na congregação, na participação das células. Então, nós somos, pela palavra de Deus, desafiados a perseverarmos. Capítulo 15, verso 58, você bem conhece, portanto, e esse portanto está atrelado aos versículos anteriores, cujo verso 56 que eu li, destaca para nós que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, permaneçam firmes, inabaláveis. Uma outra expressão vai dizer firmes e constantes. Inabaláveis é uma expressão que eu gosto muito, porque ele está dizendo a respeito de alguém que não se abala independentemente das situações, das circunstâncias e das dificuldades. Esse momento, meus irmãos, de transição, pode ser para algumas pessoas uma tentação de ser abalado na sua fé, de ser abalado por causa do momento, por causa da transição e das dificuldades. Graças a Deus, não é o que nós temos visto acontecer aqui conosco, mas eu entendo a importância de reforçarmos a compreensão, de continuarmos perseverando. Não importa, meus irmãos, se o pastor Antônio deixou de ser o pastor da igreja e quem será o próximo pastor da igreja. Preciso repetir essa frase? Perseverar, independentemente do fato do pastor Antônio não ser mais, independentemente de quem será o próximo. Amém, irmãos? Não. Se não for quem eu indiquei, eu não fico. Essa não deve ser uma postura do nosso coração. Nós devemos participar do processo em oração e cremos, meus irmãos, que Deus se revelará no processo. Já me ouviu falar sobre isso? Se revelar no processo. E Deus há de se revelar no processo. Nós precisamos, meus irmãos, perseverar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é tempo de arrefecer, não é tempo de cruzar os braços, é tempo de arregaçar as mangas e dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos, meus queridos, para, na dependência de Deus, suportarmos e lidarmos com as adversidades. É tempo, meus irmãos, dos mais fortes auxiliarem os mais fracos. É tempo, meus irmãos, daqueles que estão firmes na fé, maduros na fé, estarem auxiliando aqueles mais imaturos, mais vacilantes.
E não sairemos, claro, a caça de quem está mais fraco ou não, mas estarmos sensíveis para perceber. Se você começou a observar que alguém que faz parte da sua célula, você não tem visto mais participando dos cultos, de repente você está observando um ou outro que está um tanto quanto desanimado, está de repente aí pensativo ou querendo aproveitar a oportunidade de mudanças que a igreja está passando, justamente para também se permitir um arrefecimento, um distanciamento da palavra e da comunhão com a igreja. Você que é maduro na fé, você que é firme na fé, qual deve ser a sua postura? Qual? Bater no ombro, bater nas costas, se for o caso abraçar, se for o caso dar um laço com a corda, né? É tempo de você que é mais maduro na fé, mais firme, chegar, meu irmão, não, estamos juntos. Está precisando de alguma ajuda, de algum apoio? Vamos caminhar. É tempo, meus irmãos, de andarmos de braços dados. É tempo da igreja estar ainda mais unida no processo, ainda mais coesa, porque Deus dará, meus irmãos, a oportunidade da igreja continuar avançando e crescendo. Uma vez que tudo se definiu como se definiu, eu creio, meus irmãos, que faz parte do movimento de Deus, um novo tempo na IBNM. E um novo tempo, meus irmãos, que tem um potencial para ser algo, quem sabe, difícil ou pesado, se a gente não souber lidar com a situação, mas que tem um potencial para trazer à igreja um tempo de renovo, de avivamento, um tempo de se reabastecer e buscar em Deus o que Ele tem reservado para o hoje e o amanhã. Depende da postura do seu coração, depende da sua atitude, depende de você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos entender que estamos sendo desafiados para perseverar, desafiados para permanecer firmes e constantes, firmes e inabaláveis. As duas coisas elas se complementam. Por quê? Porque ser firme é algo que depende às vezes do nosso humor, depende às vezes dos nossos sentimentos. Tem dias que você está mais animado, tem dias que você está mais desanimado. É claro que tem algumas pessoas que conseguem transparecer algo que todos nós, eu imagino que gostaríamos, de sempre alguém animado, sempre alguém disposto, feliz, né, irmã Eliana? Irmã Eliana é uma dessas, né? Sempre que eu encontro com ela, está sorrindo, está... Como é que está? Pastor, está difícil, mas vai dar certo, vai ficar tudo bem. Eu não é, irmãos, não é assim? Quem conhece a irmã Eliana? Mas nem todo mundo é assim, irmãos. Eu não sou assim, queria ser, né? Tem dia, meus irmãos, que eu fico assim um pouco mais... Você conhece a palavra agora até eu. Acabrunhado? Acanhado. Acanhado é mais bonito, né? É aquela postura assim um pouco mais quieto, tal, né? Contido. Mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos perseverar firmes. Por isso ele diz constante. Então não basta ser firme só no domingo, só depois do culto de domingo à noite. Eu preciso ser firme na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E começa de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E assim vai dia após dia, firme e constante no Senhor. Em segundo lugar, além de sermos desafiados para perseverarmos, não é tempo, meus irmãos, de cruzar os braços, porque nós somos convocados para trabalhar. Ainda no texto de 15:58, permaneçam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é inútil. Então nós somos, meus irmãos, convocados para trabalhar. Convocados para trabalhar nas células, convocados para trabalhar nos cultos da igreja, convocados para trabalhar nas escalas de serviços que envolvem adoração e artes, que envolve sonoplastia, que envolve recepção, estacionamento, ministério infantil,
né? O Espaço Kids, a nossa EBD.3, nós precisamos estar dispostos a continuar trabalhando. Trabalhando, meus irmãos. O trabalho, dizem alguns, que dignifica o homem. Trabalhar é necessário. O trabalho está vinculado a um aspecto que envolve o porquê nós também existimos. A gente tem que tomar cuidado porque o trabalho não pode ser confundido com existência. Por exemplo, eu não posso confundir a minha existência com o fato de ser pastor. Eu sou filho de Deus, amado do Pai, antes de ser pastor e servo. Porque se eu confundo a minha identidade com o que eu faço, se me é tirado o que eu faço, eu não sou nada. Percebe? Agora, não importa, meus irmãos, eu tenho uma firme convicção em Deus, que se porventura eu deixar de pastorear, Deus me levantará ou me dará outras oportunidades, e assim será, porque a minha vida está nas mãos dEle. Nós precisamos entender que é assim que funciona. Eu tenho um relacionamento com Deus, e este relacionamento que me faz viver a paternidade de Deus na minha vida, me permitirá servir aonde quer que seja, aonde Deus direcionar, do jeito que for, porque o que importa é aquilo que Ele é na minha vida e não o que eu faço para Ele. Nós somos convocados para trabalhar. Então não confundamos com razão de existência. Entendamos que o trabalho é uma oportunidade de servir a Deus. O trabalho é uma oportunidade, meus irmãos, de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Trabalhar e servir no reino é fundamental para que a obra avance e continue. Somos desafiados para perseverar, somos convocados para trabalhar. Não é tempo de ficar de braços cruzados. Amém? Pode repetir comigo? Não é tempo de ficar de braços cruzados. Eu vou pedir mais uma vez. Não é tempo de ficar de braços cruzados. Vamos arregaçar as mangas. Vamos trabalhar para a honra e glória do nosso Deus. Enquanto, meus irmãos, no capítulo 16, nos versos de 5 a 12, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e falando sobre o desejo dele de estar com eles, de congregar com eles, de desenvolver algumas ações em parceria com eles. Ele diz assim, por exemplo, no verso 5, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Percebe quantas vezes aparece a palavra trabalho? Eu vou trabalhar, vocês vão trabalhar, peço que vocês ajudem Timóteo a trabalhar, peço que vocês me ajudem me encaminhando nas viagens missionárias. Então, meus queridos, nós somos convocados para trabalhar juntos. Nós somos convocados para trabalhar em equipe. Somos convocados para trabalhar dividindo as cargas. Somos convocados para trabalhar distribuindo responsabilidades, não sobrecarregando uns em detrimento a outros. Muito importante esse princípio, muito importante guardarmos isso no coração. Somos desafiados para perseverar, para trabalhar em equipe. E ele vai, inclusive, dar aqui algumas orientações, porque o trabalho em equipe, ele não é de todo fácil. O trabalho em equipe exige disciplina, boa vontade, disposição, humildade no coração, coração
desejoso de aprender, coração ensinável, porque, meus queridos, se nós não tivermos disposição para trabalharmos juntos e também cedermos ao trabalho em equipe, porque o trabalho em equipe envolve uma concordância. Nós precisamos concordar uns com os outros para podermos alcançar um determinado objetivo. Se discordarmos o tempo todo, não avançaremos. Dentro do processo de alinhamento, nós temos um momento em que você avalia. E nesse momento podem surgir pensamentos divergentes. Mas uma vez que as divergências foram resolvidas, agora há uma única fala de convergente, em que a gente caminha junto. E vamos até o final, até alcançar aquele objetivo juntos. Trabalho em equipe é fundamental. Somos convocados para trabalhar, mas não sozinhos, cuidando uns dos outros, respeitando aqueles com quem nós trabalhamos. Tanto que ele vai dizer para nós, ali no verso 16, portanto, sujeitem-se a pessoas. Eu vou ler a partir do 15 para ficar mais claro. Versos 15 e 16, de 1 Coríntios 16. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Olha a importância de nós entendermos, meus irmãos, a necessidade de trabalharmos de um modo organizado, de um modo adequado, ético, em que existem parâmetros, existem aqueles que têm funções de liderança, que precisam corresponder às responsabilidades que lhes foram outorgadas, bem como aqueles que estão sendo liderados precisam sujeitar-se às pessoas. E esse sujeitar-se é o quê? Estar em concordância, caminhar junto, não puxando contra. Sem isso, meus irmãos, não é possível trabalhar em equipe. Então, nós somos hoje desafiados para perseverar, convocados para trabalhar, e em terceiro lugar, somos chamados para ofertar. 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4. Somos chamados para participar do sustento da obra. Participar, meus irmãos, da manutenção e da expansão perante os desafios que a igreja tem, os quais são importantes e precisam, meus irmãos, ser honrados. Graças a Deus, Deus tem suprido todas as necessidades da igreja. Estamos sendo abençoados por Deus. Temos provisão em nosso caixa. As contas estão sendo pagas, os compromissos estão sendo honrados. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? E graças a Deus pela sua participação. Você, meu irmão, minha irmã, que tem sido fiel na contribuição, na consagração dos dízimos e ofertas, louvado seja Deus pela sua vida. É muito importante, irmãos, a participação de todos nós. E a igreja, ela continua tendo compromissos. Nós temos compromisso com obreiros, do sustento de obreiros que continuam servindo na igreja, sustento, meus irmãos, de missionários que recebem participações de valores que a nossa igreja entrega, que a nossa igreja participa, a nossa participação com os projetos missionários. Nós enviamos oferta para a Cristolândia, enviamos oferta para o Lar Batista Esperança, enviamos oferta para os nossos missionários lá em Portugal, enviamos oferta para a campanha de missões estaduais, mundiais e nacionais. Nós precisamos continuar ofertando, participando. O apóstolo Paulo dá uma orientação muito clara. E eu fiz questão, meus irmãos, de transpassar o capítulo 15 para o 16, porque há uma sequência. Ele diz assim, olha, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Então, é uma sequência de instruções de Paulo à igreja. Qual é, meus irmãos, o primeiro dia da semana?
domingo. E olha só, como é tão preciso. A coleta para os santos façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Veja, meus irmãos, que ele está em perfeita harmonia com a doutrina do dízimo. Está em perfeita harmonia, de acordo com a prosperidade de cada um, de acordo com as condições financeiras de cada um. Faça a sua parte, se envolva. Meus irmãos, é privilégio servirmos, ofertarmos e consagrarmos ao Senhor. E eu fecho a minha palavra nesse ponto, porque pode, meus irmãos, acontecer. Já vi acontecer em outros lugares, já vi acontecer em outras igrejas, mas em nome de Jesus não vai acontecer conosco. Das pessoas deixarem de ofertar e de participar financeiramente porque a igreja está em sucessão pastoral. É motivo, meus irmãos, para deixar de participar? Não, pelo contrário, vamos manter, porque isso será muito importante no processo também do convite ao novo obreiro e o estabelecimento de tudo que virá na sequência. Guarde comigo aí, sem tempo para cruzar os braços, porque nós somos convocados para trabalhar, chamados para desafiados a perseverar, convocados para trabalhar, chamados para ofertar. Fico feliz que vocês estão subindo, mas tem mais um ponto, tá? Mas pode subir, né? Hoje eu não estou sendo tão batista, eu estou 4 pontos hoje, né? Tá? Tem mais um ponto aqui. Além de desafiados para perseverar, convocados para trabalhar, chamados para ofertar, eu encerro, coloca lá, Daniel, por favor, pastor Daniel, somos exortados para vigiar. Agora veja, meus irmãos, que texto maravilhoso, não que o que eu li até aqui não seja, mas Paulo, ele consegue ter uma assertividade impressionante no verso 13, capítulo 16. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Amém, irmãos? Nem precisa pregar mais. Um texto desse aqui, meus irmãos, não tem nem que explicar, não é verdade? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. A palavra de Deus falando ao nosso coração. Fiquem alertas, somos exortados para vigiar. Fique alerta, porque poderão surgir situações no processo em que ficaremos, quem sabe, entristecidos, chateados, mas nós precisamos buscar a dependência de Deus, debaixo da orientação de Deus, perseverarmos, estarmos alertas para perceber investidas de Satanás. Irmãos, fique atento. O apóstolo Pedro já nos ensinou também, estar alerta, vigiando o diabo, o vosso adversário, está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está, meus irmãos, buscando uma oportunidade. Então fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, já explorei esse ponto lá no 15:58, mostrem coragem. É muito importante essa expressão, mostrem coragem, sejam fortes no Senhor, não por si próprios, no Senhor, e façam todas as coisas com amor. Sabe por quê? Porque Deus te tirou da sepultura. Meus irmãos, Deus nos tirou da sepultura. Deus tirou você da sepultura? A canção que nós vamos cantar fala sobre isso. Da sepultura sair. Jesus nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. O Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, que aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, não entram em condenação. Já passou da morte para a vida. Nós somos, meus irmãos, não daqueles que retrocedem,
mas daqueles que permanecem firmes na fé. Nós não somos, meus irmãos, daqueles que vão cruzar os braços para ver o que vai acontecer, que vão cruzar os braços como uma atitude de repúdio, de negatividade, mas arregaçar as mangas e dizer: estamos juntos. Dobrar os joelhos e dizer: vamos avançar, vamos continuar, porque é Deus quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem vai nos conduzir em triunfo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça. Convido você a colocar-se de pé para entoarmos essa canção. Amados, a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 1, verso 3: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras iniciais do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Palavras estas, meus irmãos, que eu atribuo aqui à Igreja Batista do bairro Novo Mundo. Parafraseando o apóstolo Paulo, com temor e tremor, eu digo a vocês: lembro-me diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Avancemos, meus irmãos, não de braços cruzados, mas de mangas arregaçadas e de joelhos dobrados, para servir ao nosso Deus, amar pessoas, cuidar de vidas que o Senhor tem colocado em nossa história. Adoremos ao Senhor com essa canção, que é uma canção de vitória, é uma canção, meus irmãos, alegre, é uma canção, meus irmãos, de celebração, porque da sepultura eu saí, da sepultura nós saímos. Quero convidar você a adorar de todo o seu coração, com intensidade, para a glória e honra do Senhor. A vergonha me escondeu, eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu coração, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Chamou meu nome, da sepultura saí, glorioso dia, das trevas eu deixei. Chamou meu nome, da sepultura eu saí, glorioso dia, as trevas eu deixei.
Amém. Da sepultura eu saí. Faça isso com mais vontade, para a glória e honra do Senhor, porque Ele nos tirou da sepultura, nos tirou da morte. Amém? Podeis assentar, queridos. Amados, guarde estas palavras no seu coração. Não é tempo de cruzar os braços, mas é tempo de agirmos com operosidade, cooperatividade, generosidade, cordialidade e lealdade. Todos estes são valores que estão nesse texto bíblico que nós lemos. Precisamos, irmãos, ser operosos na fé. Quando somos operosos na fé, até os problemas, meus irmãos, eles têm uma dimensão diferente, menor. Quando nós somos operosos na fé, o diabo tem menos chance de nos abater, porque nós estamos mais fortes no Senhor. A cooperação, meus irmãos, é marca da igreja. Nós lemos no texto bíblico Paulo convocando a igreja de Corinto a participar da obra missionária, convocando a participar das ofertas, para que aquelas ofertas fossem enviadas àqueles irmãos lá de Jerusalém que precisavam de suporte, que precisavam de ajuda. A cordialidade, eu percebo nas palavras de Paulo, quando ele cita nomes, ele fala da necessidade, por exemplo, vocês tenham atenção para com Timóteo, que ninguém o despreze. Amados, que nós possamos ser cordiais, possamos ser leais ao Senhor Jesus e uns aos outros e à igreja dele. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu me uno a Deus, a tua igreja, somos igreja do Senhor aqui nessa terra. Vivemos agora, Pai, um processo de transição e de sucessão pastoral. Pedimos a Deus que o Senhor conduza a comissão, ó Pai, que está trabalhando, cada componente dessa comissão. Abençoe o irmão Leandro, ó Deus, na relatoria. Abençoe, ó Pai, para que todas as conversas, todas as reuniões possam transcorrer em paz, cheias, ó Pai, da tua presença. Pai, abençoe, ó Deus, os cultos da nossa igreja, para que estejamos, ó Deus, aqui unidos, servindo ao Senhor. Que não venhamos, ó Deus, a escolher cultos, ó Pai, com base em quem vai pregar, com base em quem vai cantar, com base, ó Deus, no tempo, Deus, lá fora, mas que nós possamos, ó Deus, estar unidos ainda mais, que a igreja possa entender, Pai, que é tempo ainda mais de estar juntos, em oração, na busca, na dependência do Senhor. Conduza o teu povo, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê graça, para sermos, ó Deus, operosos na fé, para sermos, ó Deus, dispostos a cooperar uns com os outros, generosos ao ofertar, fiéis, ó Deus, na contribuição, cordiais e leais em todos os níveis de relacionamento. Abençoa, ó Deus, agora, em particular, a vida, a família de cada um dos que aqui estão, que a tua graça, que a tua provisão alcance, que assim como oramos, ó Deus, naquele momento que o pastor Rodrigues nos conduziu em oração, aqueles motivos, ó Deus, que foram apresentados diante do teu altar, sejam, ó Deus, pelo Senhor contemplados. Nós a ti, ó Deus, rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e oramos em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém.